O meu objetivo nessa aula é te elucidar isso aqui, te tornar claro isso aqui e te trazer uma chave, uma estratégia. Ou seja, não tem nada a ver com motivação, mas sim com uma estratégia. Uma chave, estratégia aqui. Ou seja, uma chave para que você utilize os recursos que estão à sua disposição. Ora, se é o mesmo ser humano e você consegue viver dias muito ruins, em estados emocionais negativos, com baixos recursos, e outros dias você vive em estados emocionais cheios de recursos, ou seja, com um grau de comportamento muito intenso em relação às suas atividades. Se você é o mesmo ser humano, você deveria dispor dos mesmos recursos o tempo inteiro. Então, o ponto é, o que deve ficar claro é que nós temos dois grupos maiores, macrogrupos, de estados emocionais. E esses estados emocionais, eles são o tempo todo ocupados. Nós, o tempo todo, estamos transitando dentro desses estados emocionais. E esses estados emocionais trazem como resultado deles os nossos comportamentos. E aí, eu vou explicar para vocês a diferença dos profissionais que fracassam. Ponha sempre uma coisa na sua cabeça, na sua mente. Fracasso ou sucesso nunca são da noite para o dia. É um conjunto de processos. Esse conjunto de processos que designou o fracasso de um profissional e esse conjunto de processos que designou o que nós conhecemos como a experiência do sucesso de um profissional são diferentes por uma coisa. Esses profissionais que têm mais processos de sucesso, ou seja, que se destacam ao longo dos anos, porque estão cumprindo os microprocessos de sucesso, eles são diferentes em relação a esses profissionais que estão cumprindo microprocessos de fracasso. Eles são diferentes por conta que eles usam mais estados emocionais apoiadores, seja conscientemente ou não. O que eu estou trazendo para você aqui nessa aula é que existe uma consciência do que acontece internamente na nossa mente. Então, esse é um assunto que me fascina porque isso mudou e transformou a minha vida, a maneira como eu enxergo os meus comportamentos. Não a ponto de eu me perdoar quando eu estou em níveis de comportamento não adequados, mas sim a ponto de eu entender que eu estou em estados emocionais que não estão me apoiando nos comportamentos que eu tenho que ter naquele dia. Então, imagina uma situação. Você tem que entregar um trabalho, você tem que fazer um TCC, e você sabe que você tem cerca de 4 meses para desenvolver esse TCC. O que é a procrastinação? A procrastinação é exatamente não fazer aquilo que você sabe que deveria fazer. Por quê? Porque as pessoas no mundo inteiro sempre transitam entre aquilo que dói, entre a dor e o prazer. Se uma pessoa procrastina, ela associa, presta bem atenção nisso, tá? Se você procrastina, você é que nem eu, e você deve procrastinar alguns tipos de processo na sua vida, isso é absolutamente comum, apesar de não ser ideal. Se você procrastina algum tipo de atividade, o que você está fazendo é gerenciando dor e prazer. Só isso. Se você gerencia dor e prazer, se você entende, por exemplo, que você não vai fazer o seu TCC agora, você está gerenciando, entendendo que o fazer hoje vai doer mais do que fazer depois. Ou seja, você procrastina, você adia uma atividade que deveria começar a fazer hoje, porque você entende que a dor de não fazer hoje é menor do que o prazer de desfrutar de mais tempo livre. Então, o ponto é, quando chega um determinado momento em que você está encurralado e você precisa entregar o seu TCC, você simplesmente se empenha num grau de comportamento muito comprometido e diligente. Ou seja, não é que esse recurso do comportamento, da diligência, do comprometimento não estivesse aí. A questão é que você gerenciou dor e prazer. Você elevou a sua mente a um estado emocional que não colaborava, que não apoiava o nível de comportamento que você deveria desempenhar. Qual era o nível de comportamento que você deveria desempenhar? De repente, ler alguns artigos sobre o tema que você escolheu para fazer o seu TCC. De repente, escrever o primeiro capítulo no primeiro mês. Ou fazer a introdução. Você tem que fazer, de repente, a tua introdução. Você tem que fazer, de repente, o primeiro capítulo no primeiro mês. Essa é uma organização. Esses são os níveis de comportamento. Mas em que estado emocional você estava? Um estado emocional que gerenciava dor e prazer. E nesse estado emocional que gerenciava dor e prazer, você disse para si mesmo que não, eu posso me ocupar com outras coisas e procrastinar esse TCC. Estou dando só um exemplo. Então, o tempo todo nós estamos transitando em estados emocionais e você, de repente, viveu a vida toda sem nem entender que você estava em estados emocionais.
o teu grau de comportamento, por exemplo, ríspido, duro com alguma pessoa que você ama, ora, se você ama essa pessoa, teoricamente você deveria tratar essa pessoa como se amasse ela o tempo todo. E por que você não faz? Por que você não trata essa pessoa como se você a amasse o tempo inteiro, se você diz que ama? Por que você foi rígido naquele determinado momento? Porque você estava transitando num estado emocional, de repente, de frustração, de dor, de medo, de raiva. Esse estado emocional, ele não é o culpado pelo teu comportamento. Ele só gera o teu comportamento. Mas quem é o responsável por gerenciar os estados emocionais? Você. Então, independente do estado emocional em que você esteja, é interessante que você saiba gerenciar esses estados emocionais com as suas conversas internas. Então, as pessoas de fracasso, os profissionais de fracasso e os profissionais de sucesso têm uma diferença. Uma diferença elementar. Os profissionais de sucesso utilizam espontaneamente ou não, ou conscientemente, desde que eu entendi isso aqui, eu tenho usado conscientemente, eles usam estados emocionais apoiadores ao nível de comportamento que eles têm que desempenhar.